Vamos para a palavra. E Deus me deu uma palavra que está em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar a vitória nessa manhã, através da sua santa palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavra aqui, louvado seja Deus, que o Senhor colocou no meu coração, Marcos capítulo 8, é uma palavra de providência, é uma palavra de multiplicação, é uma palavra a qual vinham as bênçãos materiais, porque fala aqui de um milagre material, amém? E assim como nós precisamos das bênçãos espirituais, que você possa estar firme na fé, que você possa estar firme no caminho da verdade da vida, assim nós também precisamos das bênçãos materiais, né? O sustento do dia a dia, a cura do corpo, a cura da alma. E o Senhor me deu essa palavra aqui em Marcos capítulo 8. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria e entendimento. Marcos capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Olha aqui, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Hoje a mensagem é de multiplicação. E hoje eu não sei o que você tem na tua vida, o que você tem aí, mas o que você tem, fala para Deus. Deus, eu só tenho isso. Venha multiplicar na minha vida. Mas para que haja essa multiplicação, a gente tem que entender o que Deus quer de nós, para que Ele venha multiplicar na nossa vida. Ele vai falar. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes. Jesus sempre estava com discípulo, né? Jesus nunca só estava sozinho para orar. Era difícil Jesus estar sozinho. Quando ele ia orar, ele estava sozinho. E evangelizando, eu só me lembro que ele evangelizou sozinho para a mulher samaritana, estudando a Bíblia, estudando o Novo Testamento. Eu só tenho na memória Jesus sozinho evangelizando para a mulher samaritana. Mas para o outro evangelismo, sempre os discípulos estavam e sempre ele estava rodeado de pessoas. E aqui tinha uma grande multidão. Louvado seja Deus, e nós somos essa multidão. Hoje nós somos essa multidão, eu e você. Nós somos essa multidão que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus. E aqui Jesus fala bem assim: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha aí, aqui tem pessoas de longe. Eu estou longe de você, você está longe de mim, tem pessoas de todas as cidades. Hora da palavra nós recebemos milagre, nós recebemos providência, nós recebemos libertação, nós recebemos cura. Então preste atenção, tenho compaixão da multidão, que já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Então Jesus, louvado seja Deus, ele tem compaixão da Nilda. Jesus tem compaixão dos teus filhos, tem compaixão da Maria Auxiliadora. Jesus tem compaixão da Shirleide. Jesus tem compaixão do Luciano. Jesus tem compaixão de nós. O que é compaixão? É misericórdia, é bondade. E Jesus está falando aqui para você e para mim. Você é essa multidão que está em outro país, que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, que está em Portugal, que está na Bélgica, né? Pessoas de vários lugares aqui. E o Senhor está dizendo, nós somos essa multidão que estamos aqui com Cristo. Nós somos essa multidão a qual Ele tem compaixão de você, a qual Ele tem compaixão de mim. Ele sabe a tua dor, Ele conhece a tua dor. Ele estava aqui falando que não era bom que essas pessoas fossem embora sem alimento, no jejum. Ele falou para os discípulos: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Eu não sei quanto tempo você está orando. Aqui essas pessoas estavam há 3 dias com Jesus, ouvindo a palavra, estavam aqui há 3 dias com Jesus,
querendo o seu milagre. Eu não sei quantos dias você está, mas o Senhor está dizendo que Ele tem compaixão de você, que Ele tem compaixão de nós, que Ele tem compaixão das nossas dores. E Ele está dizendo aqui que Ele não vai mandar você sair dessa live sem a tua vitória. Ele não vai mandar, ele não vai deixar você sair dessa live. Louvado seja Deus sem a tua bênção. Porque esse povo aqui, ele sabia que esse povo estava precisando de alimento. E Jesus, ele sabe que você precisa, ele sabe que eu preciso. E ele está aqui para te dar a tua vitória. Ele está aqui para fazer aquilo que você precisa. Ele não vai deixar você sair dessa live sem a tua resposta, sem a ajuda. Ele não vai deixar você sair dessa live como essas pessoas aqui desfalecendo. O Senhor é o maior interessado para te abençoar e para me abençoar. O Senhor é o maior cuidador de nós. O Senhor é aquele que cuida de você, que cuida da tua família. O Senhor é aquele que se preocupa com você, porque Ele se preocupou com essas pessoas que estavam em jejum. E se deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Então o Senhor não vai deixar você sair da live desfalecendo na tua fé. Para quê? Por quê? Porque Ele sabe que vocês têm buscado a Ele. Ele sabe que vocês estão aqui com alguma necessidade. Ele conhece corações e intenções. Ele sabe o que nós precisamos e Ele sabe que todas as madrugadas nós estamos aqui. Ele está dizendo que Ele não vai deixar nós sairmos daqui de mãos vazias. Não vai deixar nós sairmos daqui famintos. Não vai deixar a gente estar toda madrugada buscando Ele para que a gente venha desfalecer. E seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazer-lhes de pão aqui no deserto? Os discípulos perguntam para Jesus: quem pode satisfazer essa multidão? Quem pode satisfazer essa multidão com alimentos aqui no deserto? Deserto é lugar de dificuldade. Deserto não é um lugar que você encontra as coisas fácil. Mas eu quero dizer para você, se Jesus está com você nesse deserto, pode ter certeza que tem providência. Se Jesus está aqui conosco nesse deserto, tem providência dele para você. Tem providência dele para mim, tem providência dele para nós. O problema não é estar no deserto, mas quem está conosco no deserto? E Jesus estava com essa multidão. E Jesus estava com essa multidão e os discípulos disseram, e os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes, aí Jesus pergunta para os discípulos: quantos pães tendes? E disseram-lhes: 7. Agora Jesus pergunta para você: quantos pães tendes? O que você tem na tua conta? Fala para você. Não precisa escrever nada aqui não, pelo amor de Deus. Jesus está perguntando para você: quanto tu tem na tua conta? Quantos pães tu tem na tua casa? O que está te faltando? Fala para Jesus. Ele está perguntando para você o que você tem. Lembra lá da passagem da viúva? Que ela disse que só tinha um vaso de azeite, mas ela tinha, na verdade. A viúva estava precisando para pagar os credores, porque senão os credores levariam seus filhos como escravo. E ela procurou o profeta, e o profeta perguntou para ela: o que tendes em casa? E ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. E agora Jesus pergunta para os discípulos, né? O que tendes? Quantos pães tendes? Agora Jesus faz que nem um profeta. Quantos pães tens em casa? Eu não sei o que tu tem aí na tua conta bancária. Eu não sei o que tu tem na tua despensa. Eu não sei o que tu tem no teu guarda-roupa. Eu não sei o que tu tem. Eu não sei o que tu tens. Louvado seja Deus na tua vida sentimental. Aqui fala de sustento, né? Aqui fala que esse povo estava com fome, mas talvez você está com fome de amor, ser amado por uma pessoa que hoje está difícil, né?
Hoje está difícil para as pessoas amar uns aos outros. Quando a gente pensa que a pessoa casou, está se divorciando, não é verdade? Então, eu não sei o que você está aí com fome de quê? Com fome da libertação do teu filho? Eu não sei o que você está com necessidade, não é verdade? De alguma coisa. Aqui o Senhor sabia que esse povo estava faminto, estava precisando de alimento. E o Senhor não queria que aquele povo saísse de lá e passasse mal. É esse que é o segredo. Jesus, ele sabe que você está aqui, ele não vai deixar você sair daqui para que você fique doente. Ele quer que você saia daqui alimentado na fé. Ele quer que você saia daqui sabendo que você tem Ele na tua vida que provê todas as coisas. Que você tem Ele que cuida de você, que você tem Ele que cuida da tua família, que você tem Ele na tua vida, que Ele tem misericórdia de você, que Ele tem misericórdia de nós. E Jesus, Ele se preocupa conosco. Ele só não prega a palavra, Ele também se preocupa. Louvado seja Deus, ele estava aqui pregando a palavra para aquela multidão, mas ele também se preocupou que aquela multidão estava precisando de algo material. A palavra de Deus, ela nos sustenta espiritualmente. Se tem muitos fracos, é porque não se alimenta da palavra de Deus. Muitos estão fracos, não ora, não jejua, não vai para a congregação, não vai para a vigília, não busca Deus, porque não se alimentam da palavra. A palavra de Deus nos alimenta espiritualmente. Então aqui o Senhor, ele pregou a palavra para essa multidão, era quantos dias? Há 3 dias. E ele sabia que aquele povo estava lá se alimentando da palavra, que estavam em jejum, hein? Em jejum. Mas ele sabia que aquele povo precisava alimentar o corpo. E esse é Jesus, que ele cuida da tua alma e ele cuida do nosso corpo. Ele cuida do nosso espírito e ele cuida do nosso corpo. Ele cuida de nós, louvado seja Deus. Então o Senhor, ele perguntou para os discípulos, de onde poderá alguém, o que tens, quantos pães tens? Aí disseram-lhe 7. 7 é o número da perfeição, né? E é interessante que eles tinham 7 pães. E aí ordenou a multidão que se assentasse. Os discípulos mandou a multidão se assentar. E partiu e deu aos seus discípulos. E Jesus começa a repartir o pão. Louvado seja Deus, engrandecido. Quando eu estava estudando essa palavra na madrugada, me lembrou da Santa Ceia. Me lembrou do repartir do pão, né? Então Jesus, a palavra de Deus é o pão. A palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa fé. E o Senhor, sabendo que nós somos carne, que nós precisamos de alimento, aqui ele estava dando alimento para aquele povo. Ele estava repartindo o pão para que aquele povo não ficasse doente, não ficasse passando mal. Nós estamos vendo muitas profecias da fome que virá, né, ao Brasil. A fome que virá ao mundo. Mas presta bem atenção que Deus vai falar. O que Deus está falando ao meu coração. Que nós temos esse Jesus para não deixar faltar o pão na nossa mesa. Nós temos esse Jesus para multiplicar o alimento para o povo dele. Você está entendendo o que o Senhor está falando? A gente está vendo aí muitas profecias, o Apocalipse está aí falando, né? As profecias estão se cumprindo por causa da guerra, uma grande fome, não é verdade? Mas o Senhor, olha, Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. E olha a mensagem que ele traz agora. É tanto anúncio, né, de fome, de uma grande fome, guarde alimento, vai faltar alimento. Tem pessoas que não conseguem nem guardar alimento. Tem pessoas que não conseguem fazer uma cesta básica. Todo dia compra apenas aquele alimento para o dia. Tem pessoas que não conseguem fazer uma cesta básica. Como é que vai guardar alimento se muitas pessoas mal têm para comer no dia de hoje? Eu fico falando isso para Deus. Deus, tem gente que não tem nem para comer no dia de hoje.
Você pega teu salário e você sai pagando tuas contas. Se você tem aluguel, você paga aluguel. E às vezes você consegue fazer mal uma cesta básica. Tem pessoas que não conseguem fazer uma cesta básica, ou porque tem que pagar aluguel, porque tem que pagar a água, a luz, esses tipos de contas, e não consegue fazer uma cesta básica. Louvado seja Deus, agradecido. E como é que vai guardar alimento? Mas o Senhor está aqui, ó, falando conosco. Ele está falando conosco que assim que Ele prover a nossa alma, Ele provia aqui, gente. Tem pago suas contas, mas ainda está devendo alguma coisa. Louvado seja Deus e agradecido, mas mesmo assim, o Senhor está conosco provendo. E disseram-lhe 7, e ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles. E puseram-no nós diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. Eu acho que é por isso que eu amo peixe, gente. Gente, eu amo peixe, mas eu amo peixe do norte. O peixe da água salgada, eu ainda não digo que amo, não, mas eu amo peixe. Louvado. E discípulos para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante uma multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. Presta bem atenção. Jesus perguntou para o discípulo: o que tendes? Aí o discípulo disse: tenho 7 pães e alguns peixinhos. E aí o que aconteceu? Ele multiplicou esses peixes, ele multiplicou os pães, ele repartiu. Mas antes dele repartir, ele fez o quê? Você sabe o que Jesus fez? Antes dele repartir o pão e dele repartir os peixes, você sabe o que foi que Jesus fez? Ele deu graças a Deus. Então, eu não sei o que você tem na tua mesa, na tua conta, eu não sei o que você tem, mas dê graças a Deus, agradeça a Deus. Quando você agradece a Deus, Ele multiplica o que você tem. Você pode ter aí um pão, mas agradeça por esse pão. Não murmure, não reclame. Você pode estar aí, mas agradeça que teu filho está vivo. Agradeça que teus filhos estão vivos. Agradeça que a tua família está viva. Aqui fala do alimento. Mas você pode agradecer: Senhor, o meu filho está nas drogas, mas eu agradeço que ele está com vida e eu sei que o Senhor vai libertar o meu filho. Eu sei que o Senhor vai fazer na vida. Então eu não sei o que você está pedindo de Deus, eu não sei o que você tem. O teu filho está nas drogas, mas está vivo. Então eu agradeço, Senhor, meu filho está nas drogas, mas eu agradeço porque ele está vivo e eu sei que o Senhor vai libertar. Eu sei que o Senhor vai prover. Você pode estar enfermo, mas aí agradeça: Senhor, eu estou aqui com essa enfermidade, mas eu não estou morto. Então eu agradeço, Senhor, eu te agradeço porque eu estou enfermo, mas eu sei que o Senhor vai me curar. Você pode estar aí com dívidas, como a pessoa colocou aí, que pagou as contas, recebeu, pagou as contas, mas ainda ficou dívida. Então, Senhor, eu consegui pagar algumas dívidas e eu te agradeço. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai prover, vai multiplicar e eu vou conseguir pagar as outras contas. Nosso Deus é esse Deus que, quando nós agradecemos, a aprender a ser grato. E o que mais agrada a Deus, gente, são pessoas que agradecem. Agradece pelo dia, agradece porque pagou o aluguel, agradece porque tem onde morar, agradece pelos filhos que tem, agradece pelas roupas, agradece por tudo. Então, agradece pela chuva, agradece pelas provas, agradece pelas lutas. Até pelas provas nós temos que agradecer, gente. Porque através dessas provas é que Deus glorifica o nome dele. Eu acordo falando isso. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida, porque a palavra de Deus me ensinou isso. A palavra me ensinou a agradecer. Eu tenho minhas lutas, vocês têm a luta de vocês. Eu tenho as bênçãos que eu quero alcançar. Eu tenho minhas orações com propósitos, vocês têm a de vocês, mas a gente nunca tem que deixar de agradecer. A gente nunca tem que deixar de agradecer, a gente tem que agradecer,
principalmente pelo milagre da vida. Agradecer, louvado seja Deus, engrandecido, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem segurado na nossa mão, para que a gente não desfaleça. Deus não tem deixado você ir para a casa dele, você buscar ele nas lives, você buscar a presença dele, e ele não tem deixado você desfalecer. Ele tem te livrado dos teus filhos, que você não sabe nem por onde anda. Mas ele tem livrado teus filhos. Agradeça, Senhor, meu filho não está aqui, mas eu te agradeço que o Senhor está livrando ele por onde ele está. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai libertar o meu filho. Então aqui, Jesus, antes de repartir o pão, antes de repartir os peixes, ele deu graças. Ele agradeceu. Ele agradeceu pelos pães que tinha, pelos peixes que tinha. E é isso que nós temos que fazer. Senhor, eu agradeço por isso que eu tenho. Eu agradeço, Senhor, por isso que eu tenho. Eu agradeço pelos filhos que eu tenho. Eu agradeço pela casa que eu tenho. Eu agradeço, Senhor, pelo alimento que eu tenho. É só isso. É só pão e peixe. Só é ovo e farinha. Agradeça, gente. Porque tem gente que não tem nada para comer. Tem gente que está passando fome, tem gente que está na rua comendo alimentos sujos, tem gente que está na rua comendo esse pão duro que tu não agradece. Tu tem gente que está na rua comendo essa farinha que tu disse, essa farinha aqui eu não vou comer, né? Tem tanta gente, hoje é peixe, não vou comer, hoje é ovo todo dia, porque as dívidas estão tão grandes, porque a situação financeira está difícil e tem gente reclamando do que tem. Tem gente estragando comida, gente. Isso aí que tu não está dando valor, lá na frente você vai valorizar tanto. Porque se está vindo uma fome, porque é profético isso, está no Apocalipse. Então as pessoas que não querem comer isso, que não querem comer aquilo, com fome vai comer. Com fome vai comer o pão duro, com fome vai comer o pão amanhecido, com fome vai comer o ovo que tu reclamava dele todo dia, com fome tu vai aprender até gostar daquilo que tu não gostava, porque como a minha mãe dizia, né, que o tempero da comida é a fome. Então quantos vão comer comida sem tempero? Quantos vão comer frutas que não gostam, porque estarão com fome? Louvado seja Deus, mas você é povo de Deus, você estar em Cristo, nós só temos que agradecer, porque o pouco que você tem vai ser multiplicado. Então vamos continuar agradecendo. Se é pouco que você tem na tua mesa, agradeça. Se é muito, agradeça e reparta com quem não tem. Reparta com aquele que não tem. Então nós, louvado seja Deus, temos luta todos os dias, mas nós temos motivo de agradecer. Nós temos motivo de agradecer. Quantas pessoas estão nas trevas, quantas pessoas estão na escuridão, quantas pessoas estão no vício, quantas pessoas estão distante de Cristo, estão distante da salvação, e nós podemos estar aqui com pouco, mas nós temos Jesus que é muito na nossa vida, nós temos Jesus que multiplica na nossa vida, nós temos Jesus que salva a nossa vida, e nós temos Jesus que nos dá o reino do céu. Louvado seja Deus. Nós temos Jesus que faz esse pouco se tornar muito. Ontem, quando eu terminei a live, gente, aí eu terminou a live, eu quero orar, gente. Quando eu termino a live, eu vou fazer minhas orações, agradecendo pelo trabalho. Quando termina a live, eu coloco um vídeo aqui e vou orar primeiro, antes de fazer minhas coisas. E ontem, quando eu estava orando, eu mandei mensagem para uma pessoa que o Senhor já tinha colocado no meu coração, para uma mãe com umas crianças. E eu falei para a mãe, o que você está precisando? Eu disse, eu vou mandar isso para você. Sabe o que foi que a mãe disse para mim, gente? A mãe disse assim dessas crianças: nós não temos nem pão hoje. Nem pão nós temos hoje. Mas ontem, quando eu terminei a live, o Senhor me tocou no meu coração essa família. O Senhor tocou no meu coração essa pessoa aqui que tu vai ajudar.
E aí eu mandei mensagem para a mãe e ela pegou e disse assim: é de Deus, porque eu não tenho nem pão para dar para os meus filhos. E graças a Deus que Deus, né, deu pão para aquelas crianças, deu alimento para aquelas crianças. Então é assim, gente, é assim. Deus, ele cuida, Deus, ele envia mantimento, Deus, ele envia ajuda. E são pessoas cristãs. E são pessoas que têm Cristo na sua vida, né? Louvado seja Deus, engrandecido. São pessoas que crer no Senhor Jesus, que segue o Senhor Jesus. Então aquela mãe, aquelas crianças, aquela mãe não tinha um pão para dar para aquelas crianças. Mas o Senhor pegou e enviou o mantimento. E assim o Senhor vai fazer com você. Quem sabe você está aqui, você não está precisando de pão. Quem sabe você está precisando de uma quantia para pagar a tua dívida, para pagar o teu aluguel. Você está precisando da libertação do teu filho. Você está precisando da cura. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que nós temos um Deus para enviar ao nosso milagre. Nós temos um Deus para responder às nossas orações. Nós temos um Deus a qual tem misericórdia de nós e não deixa a gente desfalecer, porque nós somos esse povo que todos os dias estamos buscando a Deus, que todos os dias estamos buscando a Jesus, e Ele não vai deixar você desfalecer, Ele não vai deixar eu desfalecer. E coloca isso no teu coração. A palavra de Deus está se cumprindo, as guerras estão aí, a fome está aí, mas nós temos esse Deus, nós temos esse Cristo que vai prover nossas necessidades. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, então receba a providência de Deus. Eu não sei o que você tem, mas eu agradeço por tudo que você tem. Eu estou agradecendo pelo que você tem e que o Senhor multiplique na tua vida aquilo que você tem aí. Pela minha fé, pela palavra de Deus, que o Senhor multiplique na tua vida aquilo que você tem. E eu dou graças por vocês que têm ficado aqui na minha madrugada. E que eu dou graças a Deus. E que o Senhor multiplique na vida de vocês para que vocês não saiam dessa live que vá desfalecer. Mas que saiam dessa live recebendo o milagre do Senhor. Para que vocês permaneçam firmes na fé. Para que nós permanecemos firmes na fé. Amém, gente?